domínio próprio. Você tem na sua vida? Bem, hoje a mensagem será sobre isso. Graça e paz, querido, tudo bem? Como é que está você? Como é que está aí a sua família? Obrigado por você estar aqui nesses 21 dias. Na verdade, hoje nós estamos no 15º dia. Faltam 6 dias para estar terminando aí a nossa série Tratando o Nosso Coração. Obrigado a todos e olha, nós temos recebido muitas mensagens, muitos comentários de algumas pessoas que realmente Deus está aí movendo o coração delas, quer dizer, a partir delas deixarem Deus mover, transformar. Nossa, estamos tendo muitos comentários muito bacanas, muitas pessoas sendo tratadas realmente por Deus e é claro, nós também estamos sendo tratados também por Deus. Então, querido, nós estamos no 15º dia, faltam 6 dias, continue, compartilhe, deixe o seu like e, é claro, se inscreva aqui também no nosso canal. Bora pro vídeo? Então vamos embora! Queridos, amados, 15º dia, última semana que nós vamos estar aqui juntos, tratando o nosso coração. Amados, ontem eu deixei um pouco do meu testemunho aqui, daquilo que o Senhor fez, daquilo que Deus fez na minha vida, naquele momento que eu tanto necessitei. E foi tão tremendo aquele milagre, amados. Né? Todos os dias eu vejo a manifestação desse milagre na minha vida, do Deus maravilhoso que nós servimos. E, amados, hoje nós vamos falar sobre algo que eu tive que ter muito naquele momento. Primeiramente, fé, muita fé. E segundo, domínio próprio. Dominar-se numa situação de dificuldade é você elevar. O domínio próprio é um fruto do Espírito, é um dos gomos do fruto do Espírito, como eu já expliquei. Então, o domínio próprio, ele nos ensina a nos entendermos quem é Deus. Muitas vezes, amado, perdemos coisas grandiosas na nossa vida por falta de dominar a nossa língua, nos dominarmos, nos desesperarmos, mesmo sabendo quem é Deus. Como aqueles discípulos que estavam ali no barco, Jesus estava dormindo e eles estavam desesperados por causa daquela tempestade. Mas Jesus estava com eles e eles estavam desesperados. Eles não tiveram domínio das emoções dele. Então, quando nós dominamos, quando nós entramos na área do domínio próprio, nós trazemos a nossa alma verdadeiramente para o domínio do nosso espírito. O domínio próprio nos leva a trazer as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades para o domínio do nosso espírito, porque nós andamos em fé, nós não andamos na carne, nós não andamos segundo a circunstância, nós andamos segundo uma fé que opera em nós. Então, o domínio próprio, em certos momentos da nossa vida, é crucial para a gente operar o milagre da fé. Então, amados, lá em Eclesiastes 3:7 diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Há tempo determinado para todas as coisas. Salomão fala que há tempo determinado para todas as coisas. O tempo de calar, nós temos que respeitar esse tempo. Sabe, querido, 90% das discussões em casa é porque a mulher fala, o marido fala, a mulher fala, o marido... Se um dos dois calar, ele vai, com certeza, aquela discussão não vai existir. Porque você precisa de 2 pessoas para haver uma discussão. Eu falo que meus pais, eles ficaram 60 anos casados. E meu pai sempre falava isso. Eu falava assim: pai, a mamãe é tão nervosa, o senhor é tão quieto. E ele falava assim: quando sua mãe está muito nervosa, eu sempre saio de cena. Por quê? Se eu for falar na hora que ela está nervosa, ela não vai entender. E eu também vou acabar falando algo que vai magoá-la. Então, para não acontecer isso, eu prefiro ficar quieto. Então, isso, amados, nós trouxemos para nossas vidas. Por quê? Porque os nossos pais viviam assim e todos os filhos aprenderam isso. Então, todos os filhos é assim. Os maridos podem aprontar, as minhas irmãs, elas silenciam. Na hora certa, elas sentam e colocam na mesa aquilo que é para falar. Então, queridos,
tempo de calar. Isso é um domínio próprio. Quando nós estamos trazendo a nossa alma para o domínio do nosso espírito, nós aprendemos a andar num domínio próprio. Nós aprendemos a andar verdadeiramente. Lá em Gênesis 1:26, Deus faz o homem à sua imagem e semelhança para dominar sobre todas as coisas, tudo. Amados, Deus deu uma ordem para a gente dominar sobre todos os animais irracionais. Quando você não tem domínio próprio, você está agindo ao contrário. Você está se colocando no lugar do animal e está saindo do lugar de homem. Porque você tem raciocínio, é só você entender. Numa discussão, vence quem está calado. Sempre vence quem está calado. Eu falo isso, amados, porque eu já tive momentos na minha vida que eu tive que discutir com uma pessoa. Mas aí chegava um ponto que o próprio Espírito Santo falava comigo, silencia, cala, porque você está perdendo aí a sua razão. Você está deixando a ira dominar teu coração. Você está deixando a arrogância dominar você. Então, você está pecando. Porque quando nós não deixamos o domínio próprio agir em nós nos tornamos soberbos, arrogantes, dono da verdade, dono da razão, dono da situação. E muitas vezes aquela pessoa está sendo usada até para nos exortar em algo em nós que nós precisamos corrigir. Mas isso entra a humildade, entra a simplicidade. Então, se você não tem humildade e simplicidade de ouvir, muitas vezes, tem pessoas que têm dificuldade de ouvir conselhos. Você está dando conselho e a pessoa está batendo de frente com você. Ela não tem domínio próprio da língua, das emoções, dos sentimentos. Então, ela acaba falando além da conta. E depois tenho certeza que ela não aproveitou nada daquilo que foi ministrado e nem aproveitou aquele tempo que ela falou. Porque não tirou proveito nenhum, continuou na mesma situação. Então, meu pai brincava na roça assim, falava assim, quando um fala, o outro se cala. E é verdade, quando uma pessoa está falando, a gente tem que calar para ouvir. Isso é domínio próprio. Eu dominar as minhas emoções, os meus sentimentos, eu dominar a minha razão, eu dominar o meu coração. Não deixar ele se encher com coisas que pode fazer com que eu venha me arrepender depois. Somente Deus pode controlar o coração humano. Por isso, quando não estamos no controle nós estamos no controle do Espírito Santo, não descontrolamos palavras além do que é devido. Amados, por que a gente fala tanto nas práticas espirituais? Confesse a palavra, leia a palavra, medita na palavra, ande em fé, confie no Espírito Santo, oração em línguas, adoração. Por que a gente fala isso? Porque isso tudo te leva a produzir o fruto do Espírito. E entre o fruto do Espírito é o domínio próprio. Você vai aprender a se dominar. Quantas vezes a pessoa chegar para você, ou você estiver numa situação muito difícil, você não vai ficar nervoso, você não vai ficar irritado, você vai ser manso. Lógico, amados, que nós somos humanos. Tem momentos que a vontade... Um dia me perguntaram assim, pastora, você pensa em desquitar? Eu falei assim, eu vou responder igual a esposa de um pastor que eu ouvi falar uma vez. Que ela falou assim, ela estava pregando e perguntaram para ela, você já teve vontade de desquitar? Ela disse, desquitar não, mas enforcar e jogar lá embaixo eu já tive algumas vezes. Claro, toda mulher e todo homem passa por isso. Tem momentos que a gente tem vontade de estrangular, torcer o pescocinho, mas aí esse é o momento que você vai testar o seu domínio próprio. É o momento que você vai testar aonde você está no Espírito, aonde você está em Deus. Porque se você estiver em Deus, alicerçado na palavra, alicerçado em Deus, alicerçado, você vai estar dominando, o seu espírito está dominando os seus sentimentos e a sua alma. Então você não vai se irar, você não vai permitir que a ira entre no seu coração, você não vai permitir que as suas emoções falem mais alto que a sua razão. E que às vezes o outro acha que tem razão, ou você acha que tem razão. Mas quando a cabeça esfriar, quando aquele tempo tempestuoso passar, os discípulos, quando passou a tempestade, eles sentaram no barco e foram descansar com Jesus.
Precisava eles ficarem tão exacerbados de emoção, tão assustados, tão apavorados com uma tempestade? Não. Jesus estava no barco, Jesus estava no controle do barco, né? Mas a emoção estava falando por eles ali. Então, o domínio próprio é você aprender a dominar as suas emoções. Quando ficamos em silêncio, podemos analisar melhor uma situação, avaliar, ponderar. Se calarmos, temos mais benefícios e menos desgosto. Queridos, e isso é a pura verdade. O domínio próprio, ele nos faz ponderar, pensar, refletir, analisar. Quando passa aquela tempestade, você vai analisar. Eu vou falar uma coisa, a minha irmã mora nos Estados Unidos. E ela morava numa cidade chamada Naples, na época que ela foi para lá. E ela disse que veio um furacão, né? Catarina, me parece que era o furacão. E ela disse que quando passou a primeira leva do furacão, aí entra o olho do furacão. Aí ela disse que quando entrou o olho do furacão, veio um sol. E eles abriram a porta e chegaram do lado de fora para ver os carros, para ver o parque e tudo. E ela falou que tinha uma calmaria, que eles puderam avaliar aquilo tudo que já estava acontecendo. Só que imediatamente já vem a segunda onda de tempestade. Que ela ali estava passando o olho do furacão, não tinha terminado o furacão. E eles entraram e o prédio balançava todo. E ela falou assim, que quando passou aquele furacão todo, eles foram analisar a situação. Se eles não tivessem olhado, tivessem saído, tivessem visto ali naquele momento, tudo aquilo que aquela primeira parte da tempestade passou e destruiu, ela não teria se apavorado. Mas como ela foi lá fora analisar o que tinha acontecido, quando ela entrou, ela percebeu o quê? Todo mundo fala que quando vem a segunda onda, ela vem muito mais forte. Então, aí ela já entrou dentro de casa com as amigas dela, apavorada, sabendo que as paredes iam tremer, que os carros poderiam virar, tudo que podia acontecer. Então, criou dentro dela o quê? Um desespero tão grande, que elas, no primeiro tempo da chuva, elas não se desesperaram. No segundo tempo, elas enlouqueceram para saber o que estava acontecendo. Inclusive, ela mudou dessa cidade, que a cidade foi toda perdida, né? Eles passaram fome e passaram muito aperto, né? Todos, acho que aquela cidade toda, né? Na época. Então, se ela não fosse analisar aquela situação antes da situação acabar, ela não teria se apavorado. Mas ela foi antes da situação acabar, analisar tudo. Então, ela se apavorou antecipadamente. Ela sofreu antecipadamente. Ela não teve domínio de ficar dentro de casa esperando que tudo aquilo acabasse para eles chegarem do lado de fora e ver o que realmente tivesse acontecido após a passagem da primeira e da segunda onda da chuva, para eles verem o que estragou, o que não estragou, o que salva, o que não salva, o que o seguro paga, o que não paga, para analisar a situação. Então, quando nós estamos no meio de uma tempestade, né? No meio de um furacão, muitas pessoas aproveitam essa brechinha, esse olho do furacão aí, para cutucar o outro, para falar alguma palavra, para mexer com o outro, para trazer o quê? Mais contenda, para trazer mais ira, para trazer mais raiva, para trazer mais rancor, entendeu? Então, não domina, não espera aquela poeira ceder, abaixar, chegar no final, para que você possa verdadeiramente analisar a situação, sentar com a pessoa e conversar com a pessoa sobre a situação. Então, o domínio próprio, ele é muito importante para quem é cristão. Por quê, amados? Não existe coisa pior do que as pessoas falarem assim, aquela pessoa é crente, é cristão, nossa, eu vi ela explodindo com fulano, eu vi ela falando mal com fulano, eu vi ela gritando. Então, a pessoa, ela está te observando, ela está me observando o tempo todo, né? E a gente tem que dar um bom testemunho. E o domínio próprio é um testemunho de fé. É um testemunho de que você está andando verdadeiramente no Espírito, que as coisas da carne já não te assustam, já não te apavoram, já não te amedrontam mais. Você está andando no Espírito. Então você tem que deixar as coisas do Espírito. E o que é as coisas do Espírito? O fruto do Espírito é a benignidade, bondade, mansidão. Começa a produzir isso dentro de você e começa a se dominar, começa a dominar as suas emoções.
Traga a sua alma para o governo do teu espírito, porque quando o teu espírito governa a tua alma, o teu espírito te direciona sempre para o lugar certo, para você falar na hora certa, como diz aqui em Eclesiastes, tempo de falar e tempo de calar. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, porque palavras em excesso podem e são desnecessárias. O silêncio muitas vezes responde como devemos agir. Então, muitas vezes, amados, o silêncio ele é benéfico para nós. Lá em Mateus 12:34, a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de ira, na hora da discussão, na hora da raiva, eu estou sem domínio próprio, o que eu vou falar? Eu vou falar de amor? Não vou falar. Vou falar eu te amo, a pessoa te agredindo, te magoando? Não, você vai falar o que o seu coração está cheio. O que o seu coração vai estar cheio nessa hora? De ira, de mágoa, de raiva, de rancor, de tristeza. Então você vai responder para essa pessoa à altura daquilo que o seu coração está cheio, que é a ira, a mágoa, a raiva, o rancor. Você não vai conseguir ser amoroso, ser carinhoso. Então a sua boca vai falar aquilo que você encheu o seu coração naquele momento. Então, espera passar a tempestade, só depois você fala. Jesus nos desperta para a natureza humana, muitas vezes é má, mas se pensarmos antes de falar, um coração irado, um coração magoado, um coração triste pode falar tudo o que não é bom. Em Provérbios 15:28, a palavra de Deus diz, o justo medita antes de responder, mas a boca do ímpio faz jorrar um mal. Se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa sensata, se você tem domínio próprio, você não vai responder, você vai pensar. Primeiro você tem que pensar, depois você vai responder. Porque se você responder antes de pensar, você vai falar, eu respondi errado. Aí já é tarde, você já falou. E tem palavras, amados, que são mais cortantes do que um punhal, do que um tiro. Tem palavras que fere mais do que qualquer coisa. Então, muitas vezes, o silêncio, ele traz benefício não só para o outro, mas para mim também. Porque eu estou deixando de assassinar, de ferir, de magoar a pessoa. E muitas vezes não gera perdão depois, porque aquela mágoa é tão grande, é tão profunda, é uma ferida que demora dias para cicatrizar. Aí o diabo aproveita essas brechas todas que estão na sua casa, nas suas amizades, nos seus relacionamentos, e começa a fazer a festa, porque está tudo aberto, tem um monte de brecha para ele entrar e fazer o que ele quer. Efésios 4:26-27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se dê lugar, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Então, amados, nós temos aqui em casa um princípio. A gente pode até ficar bravo um com o outro durante o dia, mas a gente não dorme sem falar um com o outro. Pode até ficar meio bravinho, mas na hora de deitar tem que pedir perdão. Por quê, queridos? A gente não deixa a noite passar sem pedir perdão para o outro. E isso, queridos, seja uma coisa mínima que nós falamos um com o outro, nós criamos esse hábito aqui na minha casa. Cria esse hábito no seu relacionamento, cria esse hábito nos seus relacionamentos, sabe? Se você se irar com alguém, se você ficar triste com alguém, peça perdão, ligue, manda uma mensagem e peça perdão. Não deixe o sol se nascer sem você pedir perdão para essa pessoa. Então, peça perdão. O perdão, já falei aqui, ele beneficia aquele que pede. Aquele que pede perdão é que é beneficiado. Tiago 1,19. Sabei isso, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, amados, que estejamos sempre prontos a ouvir. Deixa o outro falar. Muitas vezes a pessoa, quando chega, ela está falando algo, ela está tentando te tirar de um lugar de paz, de um lugar no espírito. Na verdade, aquela pessoa, querida, ela está precisando desabafar. E ela encontrou em você alguém para desabafar. Então ela está pondo as mágoas dela toda para fora. Ela está pondo a tristeza dela toda para fora. E se você se comparar, se você se irar junto com ela, vai ser terrível. Vai ter uma discussão, você não vai ter domínio próprio. Pastora, eu vivi uma situação de enfermidade. Vocês viram o testemunho. Amados, é uma sensação horrível você saber que você não está bem, mas você tem que se dominar. Você tem que
provar a sua fé. Sabe, queridos, provar a fé. E o pastor, ele é muito calmo. Então ele ficava, calma, meu amor, calma. Mas na hora que começou o mal-estar, foi tão rápido e tão brusco que eu me senti incomodada. Mas eu louvo a Deus por essa calma, essa paciência, porque naquela hora ele teve um domínio próprio muito maior que o meu e me chamou para este lugar para me dominar a minha alma e deixar o meu espírito falar. A minha fé falou mais alto naquele momento. A minha fé prevaleceu sobre aquela enfermidade. A minha fé me tirou daquele lugar de enfermidade. Não foi simplesmente, amados, pelo fato de eu estar confessando a palavra, mas eu tinha que mover em fé. Eu tinha que mover em fé, porque se eu não estivesse movendo em fé, eu não conseguiria sair daquele lugar que eu estava. Então eu tinha que falar a minha fé. Eu sou curada, eu sou curada, eu sou curada. Cristo já me curou naquela cruz, Ele já me curou, eu sou curada, eu sou curada. Independente de todos os sintomas que eram intensos, eu estava confessando uma fé sobrenatural. Eu tive que ter um domínio próprio sobre a circunstância, eu tive que ter um domínio próprio sobre tudo aquilo que estava acontecendo ao meu redor. Porque se eu não tivesse aquele domínio próprio, eu ia chegar no hospital desesperada, eles iam me levar para o CTI, ia me internar, ia fazer um monte de coisa. Mas naquele domínio ali, amados, eu conversava com o médico assim, como eu estou conversando com você. Eu tinha tranquilidade para falar. Eu estava dominando, eu trouxe a minha alma, eu carreguei as emoções da minha alma para o governo do meu espírito. E eu ficava baixinho orando em línguas, e falando em línguas, e falando em línguas, e orando em línguas. E automaticamente aquilo tudo foi acalmando, foi acalmando, foi acalmando. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui hoje, falando e contando esse testemunho para vocês. Sabe, queridos, controlar-se, o benefício é nosso, é para nós, não é para o outro, é para nós. Então, tenha domínio próprio. Ter domínio próprio é controlar a si mesmo. A Bíblia é clara ao advertir que o domínio próprio deve ser uma característica da vida de quem anda em Cristo. Domine-se, controle-se, aprenda a ouvir. Não deixe a ira dominar seu coração. Não deixe, amados, nenhuma ira controlar seu coração. A ira é uma obra da carne e o domínio próprio é um fruto do Espírito. Você anda no Espírito, então produza o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Amém, queridos? Queridos, eu quero orar por você nessa tarde e eu sei que você está aprendendo muito nesses dias, porque o Espírito Santo está nos ensinando. Tudo que Ele tem falado conosco aqui, eu sei que Ele está ministrando na sua vida também, que você está precisando ouvir essas palavras como eu estava precisando ouvir. Serão 21 dias onde o meu coração está sendo cuidado e tratado, onde a minha casa está sendo cuidada e tratada, onde a minha família está sendo cuidada e tratada, e onde eu estou aprendendo mais e mais com meu amigo Espírito Santo. Então aproveite, amados, aproveite, põe em prática aquilo que o Espírito Santo tem te ensinado. Amém? Pai, neste momento, Senhor, eu te louvo, te agradeço. Pai, que os teus filhos tenham a mente de Cristo, Pai. Que os teus filhos possam ser, Pai, mente de Cristo, Pai. Mente de Cristo. Que eles possam dominar a mente deles, Pai. Que eles possam verdadeiramente trazer a sua alma para o governo do seu Espírito, Pai. E que ao ser governado pelo Espírito Santo de Deus, eles possam ser, Pai, verdadeiramente, Pai, homens e mulheres, Pai, tranquilos, que tenham uma mente em paz, que eles só falem o que for necessário na hora que for necessário, e que quando eles forem falar, Pai, eles lembrem-se sempre, Pai, que falar ao tempo certo para falar e o tempo certo para se calar. E ter domínio próprio é saber calar, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada família nesta noite, Pai, uma unção, Pai, de domínio próprio, que seus filhos possam se dominar, que seus filhos possam se controlar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um nesta noite. Amém e amém. Amém, queridos? Graça e paz. Amanhã vamos estar aqui com mais uma palavra revelada do Espírito para a nossa vida.
E eu creio, amados, que o Senhor vai falar grandemente com vocês dessa última semana e nós vamos sair daqui robustecidos em fé. Tudo que estamos fazendo aqui é por fé, para a fé e para edificar a nossa fé. Amém, amados? Amo vocês. Estejam conosco. Beijo no coração. Obrigada.